Marcos 14, começando no 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, é o lugar que pisa uvas. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se angústia, pavor, medo, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba. Abba é uma forma carinhosa de chamar pai. Uma forma simples. Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pai querido, fala com essa igreja nesse domingo de manhã. Que seja um domingo espetacular e que a tua palavra possa trazer resultados no nosso dia a dia, hoje e sempre. Amém. Você pode assentar-se. Olha só. Quem tem medo de alguma coisa que levanta a mão? Quem tem medo de alguma coisa? E pode falar. Do que você tem medo, Rodrigo Daniel? Escorpião. Mas escorpião, a Bíblia diz assim, pisará o escorpião aí, né? Mas escorpião dói, certo? Dia desse eu estava lá, lembrando agora, eu estava na nossa casa lá em Peúna, e aí tinha um pé de goiaba perto do alambrado. Um pé de goiaba perto do alambrado, e eu vi uma goiaba tão bonita lá, eu coloquei a mão dentro do alambrado assim, peguei a goiaba e comecei a comer a goiaba e fui embora. De repente, irmãos, começou a arder, Henrique, meu braço, mas queimar o meu braço. Eu falei, meu Deus, por que meu braço está queimando tanto, gente? Meu Deus do céu, eu até pensei que era alguma coisa de saúde. Meu braço queimando, queimando, queimando. Eu falei assim, eu conheço essa dor. Eu conheço essa dor. Fui lá no pé de goiaba. Sabe o que tinha no pé de goiaba? Aquelas taturanas. Oh, capetada. A taturana, Mauro, ela passou no braço. Tinha um monte de taturana no pé. Ela passou no braço e ela queimou. E ardeu violentamente. E eu tenho medo de taturana, porque no passado, lá no passado, um dia eu tomei uma queimada violenta de taturana e demorou para sarar. Então eu fiquei com meio temor de taturana. Eu já vejo, já estou matando. Mas aquele dia eu não vi. Agora tem pessoas que têm medo de algo. Talvez você tenha medo. Entre os 5 maiores medos do mundo, a gente falou no rádio ontem isso, entre os 5 maiores medos do mundo, sabe qual é um dos medos que a pessoa tem? Pasme você, medo de ter dinheiro. É? Pessoas têm medo de ter dinheiro, sabia? Quem aqui não tem medo de ter dinheiro, levanta a mão. Olha, quer ver que você tem. Olha. Como que se identifica o medo de ter dinheiro? A pessoa sobrou um dinheiro para ela, ela já gasta porque ela não sabe o que vai fazer com ele. Se você é um gastador compulsivo, você tem medo de ter dinheiro. O dinheiro queima na sua mão, assim, ó. Ele chegou, você fala assim, eu tenho que gastar. Acho que você falou para sua esposa isso aí, né, filha? Às vezes você tem medo. Eu não quero ter medo. Você não sabe, quando fica com dinheiro, não sabe o que fazer com ele. É prova que você tem medo. Então começa a gastar o dinheiro rapidamente. Tem que tomar cuidado. Isso é provado entre os 5 medos, uma de ter dinheiro. Mas olha só, marquei algumas coisas aqui, ó. Já pensou você no fundo do oceano, se um dia você estiver no fundo do oceano, e um polvo com 8 tentáculos, ele agarrar você, ele agarrou você, ele prendeu você, lá no fundo do oceano. Sabe como você escapa de um polvo desse, no manual de sobrevivência? Começa a dar cambalhotas. E você começa a tentar dar cambalhotas, o polvo vai começar a bater os tentáculos dele no chão, e ele vai ficar incomodado pela cócega que vai fazer, ele te solta. Aí você está saindo assim do fundo do oceano, de repente você encontra um tubarão.
Sabe como você escapa de um ataque feroz de um tubarão? Lembra disso quando você encontrar com um tubarão. Dá um soco no olho dele. O olho do tubarão é a parte mais sensível dele. Quando você bater no olho, ele fica meio cego, ele não vai te agarrar. Ele sai chorando. Quer ver mais? Aí você entrou na selva e um gorila te ataca, um tipo de King Kong te agarra. Sabe o que você faz com o gorila para ele te soltar? Cócegas, ele adora cócegas. E você começa a estalar a boca assim, ó, tipo beijando. Eles são amantes natos. Ele vai se apaixonar por você e te larga. É verdade, eu estou falando sério. Eu li isso aqui. Olha, tem medos piores que isso. Medo de ser enterrado vivo. Quem já teve esse medo? Vou enterrar vivo. Tem a solução em Piracicaba, crematório. Vai lá, crema, pronto, acabou, não tem perigo. Outra coisa, outro medo. Medo que o elevador, a pessoa entrou no elevador vai ter um medo que o elevador despenque de lá de cima para baixo. Já teve esse medo? Quais são as chances dessas coisas acontecerem com você? Quem está perdendo o sono porque você tem medo de ser enterrado vivo? Quem está perdendo o sono de ser agarrado por um gorila? A hora que a gente vai achar um gorila. Quem está perdendo o sono de um polvo te pegar, de um tubarão te encontrar? Isso aí não tira o meu sono, irmão. Eu não tenho medo dessas coisas, porque possivelmente isso nunca vai me acontecer. Nunca vai acontecer. Quer ver outra pior? Se você estiver andando na rua e descer uma nave espacial, e o extraterrestre entrar e tentar abduzir você, levar você embora, você tem que controlar a tua mente. E você controla a sua mente e fica olhando fixo para ele, porque ele vai ficar nervoso e ele vai embora. Qual que é a chance dessa acontecer? Nenhuma. Mas alguns medos me assustam. Sabe um dos medos que me assustam? Ficar sênio. O envelhecimento me assusta. Não que eu vou perder os movimentos, que eu não vou ser tão rápido como eu fui. Irmãos, eu fui brincar de erguer o Henrique agora há pouco aqui. Ainda bem que o prefeito ia falar, senão eu ia ter que pedir para fazer outra coisa aqui. Eu estava... Mas isso não é envelhecimento, isso é falta de exercício físico. Eu também acho. Mas é também porque já estou com 50 e alguns 3. E eu tenho medo de ficar velho, ficar idoso. Não porque eu não vou produzir mais, não porque eu vou ser uma pessoa que não vou ter uma condição melhor. Não. Sabe que o meu maior medo, prefeito, é o Alzheimer. Esse é o meu maior medo. Um dos grandes pastores nossos, um dos pastores mais produtivos da igreja quadrangular, ficou idoso. Está com seus 85 anos e está com Alzheimer há algum tempo. Sabe o que ele fez dia desses? Ele foi na igreja que ele era pastor, no auge, na sua força. Quando ele chegou, todo mundo começou a dar atenção para ele, Davi. E ele começou a dar ordem. Que hora que vai começar a tarde da bênção? Que hora que vai ser o culto? Que hora que vai ser aquilo lá? E não sei o quê. Vai ter batismo quando? E pá, a conversa toda. Alguém perguntou, ele não está bem. Ele não está bem. Ligaram para a família dele. Ele falou assim, o pastor está aqui. Ele falou assim, nossa, faz 4 horas que nós estamos procurando ele. Ele está com Alzheimer. E ele foi para a igreja achando que ele era o pastor titular da igreja. Isso me assusta. Quiçá, como dizem alguns especialistas, Deus possa levantar homens que vão estudar a cura dessa terrível doença de envelhecimento. Alguns medos nos assustam, e tem medo que assusta todo mundo, e tem medo que todo mundo tem medos que são reais, nascidos de preocupações legítimas. Medo do desemprego. O prefeito acabou de dizer, é a pior crise dos últimos 50 anos, é a crise profunda.
E ela atinge todo mundo, irmãos. Atinge todo mundo. Essas tragédias que estão acontecendo aí, eu estava vendo ontem de manhã, a chuva que aconteceu em São Paulo, Guarulhos. Meu Deus, como que derrubou árvores, como que derrubou casas, como que prejudicou famílias todas com um tempero da natureza. E isso é grave. Isso é grave. A minha preocupação agora no sofá da minha casa, quando eu vejo isso, não é porque não choveu, graças a Deus que não choveu em Piracicaba. A Igreja Quadrangular tem igrejas no estado de São Paulo todo, então eu fico preocupado também com agora o que acontece no estado de São Paulo. E às vezes tem coisas que acontecem, são medos que nos acontecem todo dia. Mas a crise vai passar em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você uma coisa, em todo tempo, Deus protege os seus. Sim ou não? Quem crê, levanta a sua mão direita para o céu e fala assim, em todo tempo, Deus vai proteger, Deus vai cuidar, Deus vai abençoar os seus. Então, às vezes, nós temos alguns medos, sim. Medo de não conseguir sustentar nossa família, medo do desemprego, medo do fracasso público. Medo. Aquela senhora que entrou aqui na igreja para orar, você acha que ela não estava envergonhada, triste, entristecida, chorando para que uma situação melhorasse na vida dela? Ela não veio aqui pedir. Ela não veio aqui para pedir uma ajuda para pagar a sua conta. Ela veio pedir aquele que realmente podia ouvir a sua oração, que é Deus. E ela expôs isso para Deus, na sua simplicidade, na sua eloquência, no seu silêncio, mas ela expôs isso a Deus. E Deus ouviu a sua oração. Olha só, que medo que te assusta. Que medo que te assusta. Olha outro medo que eu marquei aqui. Encontrar a pessoa certa. Qual é a pessoa certa com quem eu vou me casar, com quem eu vou ter relacionamento, com quem eu vou criar a minha família? Medo da saúde. Saúde. Irmãos, todo dia, o prefeito foi bem feliz numa colocação aqui, toda semana tem pedidos e orações aqui, os pastores, o Carlos, que mais faz visita em hospital aqui na igreja, toda semana nós visitamos pessoas que estão com câncer. Meu pai nunca foi ao médico até os seus 65 anos de idade, porque ele tinha medo que o médico dissesse para ele que ele tinha câncer, porque o irmão dele, há 40 anos, tinha morrido de câncer. Então ele não foi se cuidar. Quando ele foi se cuidar, porque não tinha mais jeito de se cuidar, e nós tínhamos plano de saúde, até hoje nós pagamos plano de saúde para nossa mãe, e para ele, e para minha sogra. Quando ele foi se cuidar, o médico ligou, falou para o meu irmão Tavinho assim, ó, seu pai, a família largou o seu pai, é um homem largado. Mal fiquei bravo, irmão. Fui lá falar com o médico. Marquei uma consulta com ele, falei assim, ó, sou filho do seu Otávio. Eu vim dizer para o senhor tem pai, o senhor conhece gente teimosa? Ele falou assim, conheço, meu pai é um desses. Ele é nosso pai, ele não quer vir. Ele é forte. Ele bate na gente. A gente obedece. Ele não quer vir ser cuidado. Agora que não teve gente que nós trouxemos. Ele não é largado, não. Ele é um teimoso que não queria ser cuidado. Isso sim. Mas a gente quis. Tanto é que a gente paga plano de saúde para ele faz 10 anos. Podem ver a carteirinha dele aí. O médico pediu desculpa. Porque gente teimosa, irmãos. Quem conhece gente teimosa aqui? É difícil, não é? Esse eu não é eu, né? Não. Porque falou um eu com tanta confiança que disse eu, pode ser eu. Aí, olha só. Mas aí a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, por isso que é séria a Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, quando você é jovem, você vai aonde você quer. Quando você fica idoso, as pessoas levam aonde você não quer. E ele ficou velhinho, coitado. A gente começou a levar ele no médico para tudo quanto é lado. E cuidou. Ele não tinha nada, gente. Ele tinha uma saúde de ferro.
Ele era um homem saudável. Ó, comia torresmo. Comia, irmãos, eu nunca vi alguém comer arroz, feijão com bolacha e banana. Meu pai comia bolacha maisena com arroz e feijão. Ele era um touro para trabalhar. Só que, infelizmente, complicou essas outras questões de urologia, de saúde. Começou a ter água na barriga. Por quê? Coisa simples, que tivesse cuidado, ó, tinha resolvido estar vivo até hoje. Só que, olha bem para mim, nossa saúde é muito séria. Quem gosta de comer muito embutido aqui, ó, salaminho, mortadela, presunto, desculpa se você vende. Esses embutidos, eles são defumados. E toda coisa defumada provoca doença. Então, se gosta, não para de comer. Coma menos, não coma todo dia. Preserve o seu organismo. Isso é sério. Igreja também é cultura. Só que olha bem para mim. Não adianta você pensar assim, eu vou no médico procurar uma doença, pastor. Não, você não vai procurar, você só vai descobrir que tem. Ela já está aí. Então nós temos que ter cuidado, e os medos nos apavoram. Só que tem o seguinte, existe uma diferença entre medo, que eu posso chamar de paranoia, e prudência. A prudência diz assim, ó, usa cinto de segurança quando estiver dirigindo o seu carro. A paranoia, não entra no carro porque você vai morrer. A prudência diz assim, ó, economize para a sua velhice. A paranoia diz assim, junta tudo que é lixo. Achou, guarda. Não vai dar esse colchão embora de jeito... Irmão, o colchão já está rasgado. O colchão já está cheirando xixi, porque o neto do neto seu dormiu no colchão. A avó dormia naquele colchão. Irmão, para que guardar essa porcaria? Taca fogo nela. A gente começa a juntar coisas que não vamos usar nunca mais na sua vida. Ou dá para alguém. A prudência, ela é diferente da paranoia. A prudência, ela calcula o risco e mergulha. A paranoia não entra na água. E eu prego para uma igreja nessa manhã de domingo que não tem paranoia, mas são prudentes, que vão calcular risco, que vão calcular as dificuldades, mas vai mergulhar e vai tomar a sua decisão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Chegamos num lugar definitivo na vida de Jesus, Getsemane. Tem dois lugares que foi definitivo, Getsemane e Gólgota. Só enfrenta o Calvário quem passa pelo Getsemane. Vamos falar junto para a gente não esquecer? Só enfrenta o Calvário quem passa pelo Getsemane. O que é Getsemane? Quinta-feira à noite. Jesus chama os seus discípulos para orar. Vamos orar, vamos descer, vamos buscar a presença de Deus. O Getsemane é o palco do medo. Se eu pudesse identificá-lo, eu colocaria como o palco do medo. Ali, Jesus estava numa situação bem difícil. Coloque para mim, Rafael, onde ele fala que ele estava angustiado. Ó, é o 33. Angustiado, aflito. Olha a Bíblia. E levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito. Doutora Juliana, aflição, lá no dicionário significa angustiado, agitado pela ameaça de um evento que vai acontecer. Quando que eu fico aflito, irmãos? Quando eu fico preocupado que eu vou ter que fazer alguma coisa amanhã. Quando alguma coisa está prestes a acontecer, quando nós não estamos seguros da situação, quando nós estamos convictos que a situação pode se resolver, quando nós não estamos decididos que nós podemos enfrentar aquele medo, nós ficamos angustiados. Por exemplo, marca uma cirurgia para abrir você. Você não vai ficar aflito? Quando que você deixa essa aflição? Quando nós fazemos o que Jesus fez. Alguém marca uma entrevista de emprego, você não vai ficar aflito? Quando que você perde essa aflição? Quando você faz o que Jesus fez. Quando você vai enfrentar um dos seus maiores medos amanhã, o que você tem que fazer é fazer o que Jesus fez. E eu vou falar para você o que Jesus fez. Jesus estava aflito. Irmãos, Jesus aflito. Ali o Deus era homem. Ali o Deus sentiu o peso da humanidade sobre ele. Irmãos, Jesus não ficou aflito quando uma multidão o pegou pelo braço, levou até um penhasco e falou assim, vamos jogá-lo.
Quando foram jogá-lo, Jesus simplesmente, irmãos, tirou o braço dele e saiu, foi embora como se não tivesse ninguém ali. Ele não ficou aflito. Jesus não ficou aflito, irmãos, no Gólgota, porque ele resolveu essa situação aqui no Getsemane. E eu digo para você que amanhã, quando você for, quando você for enfrentar os seus dramas, as suas pelejas, o seu Gólgota, porque todo mundo tem um, eu quero dizer para você que você não vai estar aflito, porque a mão do Senhor estará sobre você, porque você vai aprender a lição hoje que Jesus fez. Olha só, qual que era a ameaça que o esperava? Mateus 26, 37. Mateus 26, 37. Corre lá para mim, Rafael, para a gente colocar juntos. Jesus tinha que enfrentar uma situação. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a entristecer e a angustiar. Olha o 38. Ele disse então, minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Irmão, Jesus falando, imagina os discípulos ouvindo o que Jesus estava falando agora para eles. O Deus deles falando assim, eu estou triste. É a mesma coisa de eu chegar aqui para os irmãos como pastor da igreja, que você confia, que você está acreditando naquilo que eu falo, e falar assim, irmãos, não tenho o que fazer, eu vou jogar toalha, eu estou muito triste, a minha alma está triste, e não vai dar certo mais, esqueça isso, nós não vamos avançar mais. Não, você vai desanimar. Nossa, mas cadê o ânimo de comprar outra casa? Cadê aquela vontade de construir, aumentar o templo? Cadê aquele projeto de cuidar das crianças? Cadê aquelas coisas que a igreja faz? Nossa, o pastor desanimou desse jeito. E eu vou dizer para você, não tem dia que eu fico assim? Oxe, não tem dia que você não fica assim? Mas você chega e fala para a sua família, eu estou angustiado demais, eu estou triste demais, eu estou, não sei o que vou fazer. Não, você se posta firme ali. Porque a Bíblia diz assim, no dia da sua angústia, você não se mostra fraco. Tem o lugar certo para a gente buscar a presença de Deus. Quando eu era pequeno, quando as minhas meninas eram pequenas, a Marcela e a Bruna, eu tinha uma Brasília, irmãos. Mas pensa numa Brasília ruim. E eu morava lá em Peúna. E aí, Peúna tem ruas largas. Hoje eu seria preso por fazer isso. Né, Medeiros? Hoje possivelmente alguém me prenderia por fazer isso. Mas eu colocava a Marcela no meu colo. E eu falava assim, agora você vai dirigir com o papai. Marcela e Bruno, quem já fez isso com o seu filho? Seu filho já dirigiu com você, já? Você seria preso também. Mas é gostoso. Coloquei no meu colo, ela no meu colo. A cabecinha delas nem alcançava para enxergar o que estava acontecendo. Elas não sabiam o que estava acontecendo. Irmão, você acha que ela se preocupava que tinha que frear? Você acha que ela se preocupava que ela tinha que virar uma curva agora à esquerda ou à direita? Será que ela se preocupava com a velocidade que o carro estava indo? Ela estava com a mão no volante e eu estou dirigindo o carro do meu pai. Ela é a Bruna. Hoje, a Bruna viaja sozinha para Jaú. Viaja para São Paulo. Entra na Marginal. Corta São Paulo. Desce se precisar. Vai na Dutra. Pega São José dos Campos. Marcela, a mesma coisa. São livres. São sossegadas. Às vezes eu fico pensando assim, e quando eu estou dirigindo, vai me corrigindo. O pai não dá certo, hein? Eu não faria assim. Eu não faria assim. Eu não viraria tão apertado como o pai fez. É o que eu falo assim, é que o pai é o professor, né? E o professor sabe o que está fazendo. Mas elas dirigem muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Por quê? Porque eu coloquei elas no meu colo e ensinei elas a dirigir? Não. Porque elas aprenderam. Elas foram. Mas naquele tempo, elas entendiam que era elas que estavam dirigindo. Elas não sabiam que era o pai delas que dirigia. Elas só tinham a mão no volante. Jesus estava agora tentando entregar a Deus a situação que ele ia enfrentar.
eu quero fechar daqui a pouquinho e orar por você. Sabe o que preocupava Jesus? Era o cálice. Se possível, Senhor, passa de mim este cálice. Mas se não for possível, faça a tua vontade. Sabe qual era o cálice que Jesus está aqui, ó? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, orou: meu Pai, se for possível, meu Pai, afasta de mim este cálice. Sabe qual é o cálice? Não é um simples vaso que um homem toma água. Não é não ir para a cruz, porque ele veio para ir para a cruz. Era aquele momento entre pai e filho, que seria o julgamento da ação. Que cálice na Bíblia é a ira de Deus. Cálice na Bíblia é o julgamento de Deus. Cálice na Bíblia é quando Deus vai pesar as nossas ações. E agora, o pecado do homem estava sobre Jesus. A maldade minha e sua estava sobre Jesus. E ele estava tremendamente angustiado de pensar que por um momento, afastado de Deus, por causa do meu e do seu pecado, Deus fosse julgá-lo. E ele falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Tira de mim essa angústia. Nós sempre fomos um. Era a pior hipótese para Jesus, era ficar longe de Deus. Não era o polvo do oceano, não era o tubarão do mar, não era o extraterrestre, não era o desemprego que pode ser o meu, não era a vergonha pública que pode ser a minha, não é um medo que você tem. O maior medo de Jesus era que a ira de Deus viesse sobre ele. E ele faz isso, irmãos, o que ele fez para vencer o seu medo? O que ele faz para vencer o medo dele? Ele ora. E às vezes a gente não ora, irmãos, a gente vai para o Facebook reclamar. A gente antigamente as pessoas subiam no muro e reclamavam para a vizinha, hoje a gente reclama mais chique. Só mudou a forma. A gente às vezes reclama para todo mundo e esquece de pedir para Deus resolver. A gente fala, esquece de conversar com Deus, que pode fazer. E Ele chama os discípulos para orar. A gente tem que ter gente junto com a gente para orar. E eu espero que as pessoas que venham orar junto com você, pelo menos não durmam. Porque os amigos de Jesus dormiram. Eles não tiveram paciência de esperar aquela hora toda, mas foram dormir. Mas Jesus foi lá. E olha o que a Bíblia diz. Coloque para mim, Mateus 26, 26. Mateus 26. A primeira coisa que você precisa fazer, que eu preciso fazer quando estamos com medo, é orar. Olha lá, ó. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu. Eu errei o versículo. Perdão. O versículo que eu quero é: orou, e saiu e foi orar. E saiu e foi orar. Acho que é o 42, fazendo um favor. Dá uma olhadinha. A primeira coisa que Jesus foi fazer, irmãos, foi orar. Foi buscar a presença de Deus. Ele falou assim: vocês fiquem aqui. É isso aí que eu quero, Rafael. Vocês fiquem aqui um pouquinho que eu vou orar. Ele chegou lá e falou assim: Abba, Pai. Pai, passa de mim o cálice. Tira de mim esse medo. Lembra da mulher aqui na frente do altar? O que será que ela falou com Deus? Como será que foi a oração dela tão eficaz que em 10 minutos estava resolvido? O que será que ela falou, Walter? Jesus falou assim: Pai, passa o cálice de mim. Tira de mim esse peso. Eu não posso conviver com isso, com esse medo do Senhor se afastar de mim por causa dos outros. E aí ele ora de novo. E ora de novo. A Bíblia diz que ele orou, voltou, viu os discípulos dormindo, volta e ora de novo. Volta de novo e vê os discípulos dormindo. E a terceira vez, ele vai lá orar de novo. E como que tem que ser uma oração, irmãos, quando você está precisando de alguma coisa? Primeiro, breve. Não precisa ficar fazendo
muita frescura, irmãos. Tem gente que pensa que Deus vai ouvir orações porque são bonitas. Deus ouve orações sinceras. Deus de Abraão. Irmãos, eu tinha um pastor que ele falava assim, não parava mais. De Abraão. Irmãos, eu tinha um medo dele. Deus, o do Jacó. Irmão, eu não conhecia Abraão, eu não conhecia Jacó, eu não conhecia o Isaac. Eu sei que eles existiram, que eles foram homens de Deus. Mas agora, o Jacó lá, o Abraão lá, o outro lá, o importante é eu aqui. Eu preciso que Deus livre os meus medos. E nessa manhã você vai sair daqui livre dos seus medos, porque você vai orar. É você que vai entregar. E a terceira vez ele entrega, irmãos, uma oração breve, outra direta, oração confiante. É como uma criança no colo do pai. Dirigir o carro no colo do pai, você não se preocupa em cair na vala, em a curva fechada, na velocidade. Qualquer um pode dirigir o carro no colo do pai. Então se coloca de pé para a gente ir embora para casa. Fala assim, Senhor meu Deus, nesta manhã, permita-me sentar no teu colo, porque eu vou dirigir o meu carro na tua presença. Eu vou pensar que estou dirigindo. E eu sei que o Senhor está no controle. Deus é que lida com as curvas à velocidade. Irmãos, creia no que eu vou dizer. A oração prepara o caminho para enfrentarmos os nossos medos mais profundos. Você tem medo? Luta contra o seu medo. Quem lembra daquele filme O Pi e o Tigre? Quem lembra desse filme? Lembra? O que é o filme O Pi e o Tigre? Ah, o irmão já achou ali. Ó. Aquele é o tigre de Bengala, aquele é o Pi. O pai do Pi tinha um zoológico. E eles faliram com o zoológico. E eles disseram assim, então nós estamos falidos. Assiste o filme que é uma bela história. Tornou-se um grande laço de amizade aqui. Eles faliram com o zoológico. Aí o pai falou assim, vamos tentar a sorte no Canadá. Nós vamos até o Canadá, abrir um circo, um parque, alguma coisa. E lá no... Quem assistiu o filme? Assistiu? É isso mais ou menos? Vamos lá no Canadá, a gente vai criar um parque, um circo, a gente cuida dos animais, a gente faz um trabalho legal lá. E a família saiu cheia de sonhos. Mas no caminho para chegar no Canadá, o navio naufragou. E só sobrou os dois. E eles ficaram num barquinho. Ó. Agora imagina você junto com um tigre de Bengala num barquinho no oceano. E o Pi enfrentou o seu medo. E quando ele enfrenta o seu medo, torna-se faz um laço de uma boa amizade aqui. Eu quero dizer para você nessa manhã, o seu medo não vai te matar. Desde que você consiga entregar o seu medo a Jesus. Olha só, não consegue convencer o medo a sair. Eu acho que ele não dizia para o tigre assim, saia do meu barco. O tigre não ia sair do barco. Você não consegue tirar o seu tigre do seu barco. Você não consegue tirar o seu tigre da sua casa. Não, ele não vai sair. Mas você consegue vencê-lo. E quando você vence o seu medo, irmãos, ele não é mais nada para você. Em nome de Jesus, creia. Eu estava lendo de um homem, irmãos, que ia lá nos Estados Unidos, essa pessoa, a Receita Federal pega muito pesado lá, até o Capone caiu com os impostos de renda dele lá, e houve uma bobeada nas suas economias, e chegou uma carta da Receita Federal para ele. Ele deixou o envelope lacrado do prefeito 5 dias em cima da mesa, sem coragem de abrir, e aqueles 5 dias foram de tormento para ele. Ele falava assim, meu Deus, o que eu tenho não vai dar para pagar o imposto. Eu estou lascado, quebrei, vou arruinar minha família. O prejuízo que eu vou ter. Oh, meu Deus. 5 dias. A mulher dele levantou, ainda bem que as mulheres nos ajudam muito. Sim ou não, irmãos? Abra esse envelope logo e vê o tamanho do problema, rapaz. Tenha coragem, seja homem. Falou para um homem ser homem, ele já pegou e abriu o envelope.
Quando ele abriu o envelope, dentro do envelope tinha um cheque de restituição, irmãos. E eles com medo, o cheque já estava na mesa. Rasga esse envelope hoje, porque Deus é contigo. Quem crê vai dando glória a Deus aí no seu lugar. Tenha coragem de enfrentar o teu medo. Ele não vai sair, mas você vai vencê-lo. E você vai dizer assim, medo você já passou. E sabe o que vence medo? O que vence medo é a oração. Olha só, Jesus tornou os seus medos públicos. Olha só, porque a gente está na Bíblia. Olha o que aconteceu. Hebreus 5:7 eu termino. E uma igreja saudável é onde seus medos vieram para morrer. E nessa manhã nossos medos vieram para morrer. Olha só, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Deus ouviu essa oração de Jesus. Jesus, quando chegou, passou o Getsemane, e termino aqui. Chegam os soldados, lá chegam, dá uma música de soldado para mim. Chega, qualquer uma. Chega o soldado. Bacana. Chegou o soldado, chega Judas, e Judas dá um beijo no rosto de Jesus. Jesus assim, com um beijo você me trai. Ele estava livre do medo. Rafael, Deus já tinha ouvido a oração dele, ele sabia que ele ia enfrentar. Aí o camarada lá, Pedro, fica nervoso, corta a orelha do sacerdote, do servo. Jesus pega a orelha e fala assim, não precisa disso não. Cola a orelha, pode me levar, sou eu. E vai. Crisótomos foi um arcebispo da igreja de Constantinopla no ano 398 a.C. Leia sobre esse homem. Esse homem tinha uma pregação muito boa. Ele falava muito firme. E ele arrebatava multidões em 398 depois de Cristo. Esse homem, irmãos, sabe o que aconteceu com ele? Tentaram matá-lo. Ele falou assim, pode me matar. Pode me matar, não tem problema me matar, porque minha vida é eterna. Vamos confiscar os bens dele então. Pode confiscar. Do Senhor é a terra e o universo. O ouro e a prata é dele. Vamos mandar ele então para o exílio, num lugar bem distante. Ele falou assim, aonde que vai escapar dos olhos do Senhor? Como que ia vencer um homem desse, irmão? Um homem que sabia vencer os seus medos todos os dias. O pastor disse um negócio forte no louvor aqui hoje. Que não tememos nem a morte, porque sabemos para onde vamos. Olha bem para mim, igreja. Jesus curou o rapaz no Getsemane. Foi para a cruz. Quando ele chegou na cruz, ainda salvou o ladrão. E alguém ainda pediu, ele teve sede e alguém ainda colocou vinagre na sua boca. Irmãos, quando a gente está por cima, às vezes a gente tem autoridade para zoar, sim ou não? Jesus poderia falar assim, anjos, fuzila isso aqui. Esse infeliz está pensando o quê? Não, só virou o rosto do lado. Para que responder a afronta dos outros, irmão? Para que responder o tolo? Mostra com serviço. O meu problema eu já resolvi ontem à noite, lá no Getsemane, na oração. Eu já sei que Deus está comigo. Agora o resto é café. Para mim, é café, não é? Como é que é café? Café pequeno, é faca quente na manteiga. E eu profetizo na sua vida isso, que os seus medos a partir de hoje serão faca quente na manteiga, você vai vencê-los. Quem crê vai dando glória a Deus. Sabe aonde você vai enfrentar o medo amanhã? É no seu quarto amanhã cedo. Sabe aonde você vai enfrentar o seu medo amanhã? É na presença de Deus aqui agora. Se fortaleça em Deus, porque você vai enfrentar os seus medos e vai vencer em nome de Jesus. Quem crê vai dando glória a Deus. Levanta a sua mão direita e fala assim, meu Deus, aqui está os meus medos. De olhos fechados agora, no silêncio do seu coração. Faz de conta que você está no colo do seu Pai Deus, como Jesus estava. Só fala para Ele assim, fala para Ele, expõe para Ele qual que é o teu medo. Eu já falei o meu, mal de Alzheimer.
não consegui cuidar da minha família. Ter saúde para cuidar dos meus netos que estão começando a chegar. Fala o seu. Fala o seu. Pai querido, como é bom saber que nós estamos com a mão no volante da nossa vida. Mas como é bom saber também, Deus, que nós não nos precisamos preocupar com a curva. A curva é o Senhor quem faz. A freada brusca é o Senhor quem faz. O estacionar é o Senhor quem faz. A velocidade que vai imprimir é o Senhor quem vai dar. Nós só estamos com a mão no volante, no teu colo. Nos ajude, Senhor, e nos abençoe, para a tua glória e honra. Amém. Entrega os teus medos hoje. Deixa eles aqui. Daqui a pouco a gente vai sair catando tudo que é medo aqui e fazer uma grande fogueira. E você vai para sua casa abençoado. E vai enfrentar o teu Gólgota de cabeça erguida. E não vai ter minha afronta nenhuma. Porque aquele que está contigo é poderoso. E eu termino com Romanos 8, versículo 28. Porque eu bem sei que o meu Deus e que todas as coisas cooperam. Sabemos que Deus age. Essa é a melhor tradução. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age para o bem vosso. Qualquer coisa que aconteça com você, que está fugindo do teu controle, que não foi você que errou, que fez, Deus age para o teu bem. E você vai ter vitória em nome de Jesus. Aqueles que quem você pode aplaudir o nome do Senhor.